Atenção você que trabalhou antes de julho de 1994. Na apresentação de hoje, trataremos da maior revisão de benefícios previdenciários da história do direito brasileiro. Nós temos em curso no Supremo Tribunal Federal essa que eu chamo de maior revisão de benefícios previdenciários da história do direito brasileiro. Nós já repercutimos matérias de grandes jornais aqui em que dá conta de pessoas que receberam somente de valores atrasados mais de R$300 mil, além de ver o valor mensal do seu benefício saltar de apenas um salário mínimo para o teto da Previdência Social, que atualmente está em mais de R$7.500. E para que vocês compreendam a importância dessa revisão, eu quero lhes situar o pé em que está, a situação em que se encontra essa revisão lá no Supremo Tribunal Federal. Vejam, no dia 1º de dezembro de 2022, o STF aprovou a revisão, que em apertado resumo significa dizer que o trabalhador pode pedir a revisão do seu benefício previdenciário para aumentar o valor do seu salário, a renda mensal, bem como obrigar o INSS a pagar toda essa bolada de valores atrasados. Contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal, o INSS ainda no Supremo Tribunal Federal opôs um recurso chamado de embargos de declaração. E é isso que está se discutindo lá no Supremo Tribunal Federal. Entretanto, é importante registrarmos que os embargos de declaração, ele não tem o condão, ele não tem o poder e nem o objetivo de desfazer aquele julgamento anterior, lá de 1º de dezembro de 2022. Então significa dizer que a revisão da vida toda continua valendo, continua aprovada e não tem como ser, permitam que eu use esse termo, desaprovada. Nós não podemos fazer aqui o desfazimento da coisa julgada pela via escolhida, ou seja, por meio de embargos de declaração. Então o que se discute aqui são pontos específicos para aclarar a decisão. A esse respeito nós temos o seguinte, vejamos. Após o voto vista do ministro Cristiano Zanin e dos votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, e o ministro Dias Toffoli, todos divergindo do relator, e para conhecimento, o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal é o ministro Alexandre de Moraes, deram parcial provimento, ou seja, aceitou o pedido do INSS, que são os embargos de declaração, prestem atenção, que eu vou esclarecer e depois eu quero mostrar para vocês a importância dos cálculos. O ministro Cristiano Zanin, ele pede para sanar uma eventual omissão, uma violação lá no que se refere ao artigo 97 da Constituição Federal. Entende como o ministro Cristiano Zanin os ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Nunes Marques para reconhecer a nulidade do acórdão, ou seja, da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e com isso determinar para que o processo retorne ao Superior Tribunal de Justiça para um novo julgamento. Esse é o entendimento do ministro Cristiano Zanin, porque, segundo ele, quando o Superior Tribunal de Justiça aprovou a chamada revisão da vida toda lá no STJ, isso foi discutido no bojo do tema 999, houve então uma violação do artigo 97 da Constituição Federal. Entretanto, com todo respeito que eu sei que devo à autoridade investida no ministro Cristiano Zanin, ele está redondamente equivocado. Isso porque a redação do artigo 97 da Constituição diz basicamente o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderão os tribunais declarar inconstitucionalidade de lei. Em suma, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, quando da discussão lá
do tema, não declarou nenhum dispositivo de lei inconstitucional. Então não houve aqui essa declaração. O que houve lá no Superior Tribunal de Justiça foi o seguinte: o STJ decidiu que os trabalhadores podem optar, podem escolher dentre duas regras existentes aquela que lhe for mais vantajosa, mais favorável. A saber, nós temos duas regras. A regra permanente, que é aquela prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991, e a regra de transição, prevista no artigo 3º da Lei 9876 de 1999. O Superior Tribunal de Justiça não declarou inconstitucional nem o artigo 3º da Lei 9876, nem o artigo 29 da Lei 8.203 de 1991. O que o Superior Tribunal de Justiça disse foi: o trabalhador pode escolher dentre essas duas regras previstas nesses dispositivos aquela que lhe for mais vantajosa. Portanto, o ministro Cristiano Zanin está equivocado nesse posicionamento. Não há que se falar em violação do artigo 97 da Constituição Federal, no caso dos embargos de declaração opostos pelo INSS, no caso da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal. E aí prossegue o ministro, tanto é verdade que ele próprio sinaliza aqui que ele pode estar errado e ninguém embarcar nessa sua inclinação. Isto porque ele diz: caso fiquem vencidos, isso aqui está no plural, fiquem, porque ele foi seguido por alguns outros ministros. Então, por isso que está aqui, caso fiquem vencidos, nesse ponto, qual seja, na devolução, na remessa do processo lá para o Superior Tribunal de Justiça, ele pede que, por razão, segundo ele, de segurança jurídica, modular os efeitos da decisão. Qual decisão? Aquela decisão lá de 1º de dezembro de 2022 que aprovou a revisão da vida toda. Então, modular esses efeitos no seguinte sentido: vai haver o pagamento das parcelas atrasadas somente até 13 de dezembro de 2022. E essa data eu explico. A revisão da vida toda foi aprovada em 1º de dezembro de 2022. Em 13 de dezembro de 2022, nós tivemos a publicação da ata de julgamento, né? Então, ele quer que os pagamentos dos valores atrasados para os aposentados e pensionistas sejam feitos somente até o dia 13 de dezembro de 2022. Então, se você ingressou com a ação em 2023, agora em dezembro, você teria aí apenas um ano de valores atrasados. Nós já sabemos que esse entendimento é diferente do entendimento da ministra Rosa Weber e do entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, mas isso eu vou me aprofundar ainda mais em outra apresentação por uma questão didática. O ponto central aqui é o entendimento do ministro Cristiano Zanin. E ele diz: sem qualquer ressalva, restando expressa a impossibilidade, leia como proibição, não pode, a revisão de benefícios previdenciários já extintos. Então, caso a remessa do processo não seja aceita, né, o retorno dos autos não seja aceito pela maioria dos ministros, ele pede que os pagamentos dos valores atrasados sejam somente até o dia 13 de dezembro de 2022, bem como ele quer que seja proibida a revisão de benefícios previdenciários já extintos. Ele quer também que seja proibida a rescisão de decisões transitadas em julgados em que negaram o direito à revisão. Explico melhor esse ponto. Suponha que você deu entrada em um pedido de revisão lá no passado. E esse pedido de revisão foi o quê? Negado pela Justiça. Entretanto, vem o Supremo Tribunal Federal agora e aprova a possibilidade da revisão da vida toda. Você diz: opa,
agora eu vou lá desarquivar aquela ação que transitou em julgado e vou pedir a revisão do meu benefício, porque o Supremo Tribunal Federal agora sim aprovou, aceitou a revisão da vida toda. No entendimento do ministro Cristiano Zanin, isso é impossível. Então, impossibilidade da rescisão. Essa palavra aqui no mundo jurídico é o desfazimento da coisa julgada. Então, não pode haver a rescisão das decisões transitadas em julgado que negaram direito à revisão. Perfeito? Aqui é o número 2, letra B. Vamos agora para o número 3. Perdão, vamos retornar aqui. E aqui está. Impossibilidade também. Ele não quer que seja possível a revisão e pagamento. Revisão e pagamento de parcelas de benefícios quitadas, aquelas parcelas que já foram quitadas. Ah, mas foi quitada R$1.000, a pessoa tinha direito a R$2.000. Ainda assim, não pode, no entendimento do ministro Cristiano Zanin, e foi seguido por outros ministros. Bem como, vedando-se, proibindo-se, também não pode, proibindo-se o pagamento de parcelas pretéritas. Que palavra é essa, Walter? Pretéritas significa parcelas passadas, aquelas parcelas anteriores à data de 13 de dezembro de 2022 também não pode, vedando-se o pagamento de parcelas pretéritas, parcelas passadas, no entendimento dele não pode.